Boa tarde, mamães, boa tarde, famílias. Venho falar agora um pouco sobre a nossa trajetória de 2024 para cá, esse 1 ano e meio, um pouco mais, que eu tive que parar de fazer os vídeos aqui. Algumas coisas aconteceram, coisas boas, coisas que nos serviram de aprendizado, como eu disse no último vídeo. E vamos lá. Em 2024 mesmo, eu comecei a procurar a escola, né? O Caio estudava numa pré-escola, era uma escolinha, né? Uma creche, como a gente fala aqui. E ele precisava fazer uma transição para uma escola maior, né? Que tivesse, a minha ideia era uma escola que tivesse até o final do ensino médio, né? E então eu comecei a pesquisar algumas escolas, levando em consideração a questão do autismo, mas também levando em consideração a distância, né, e outras questões que eu ponderei e achei que seriam, que fariam diferença nessa escolha. Então eu iniciei, eu tive sorte, muita sorte, porque dentre as escolas que eu selecionei, a primeira não aceitou as condições que eu queria, né, pro Caio, que daí eu já vou entrar nesse assunto também. E a segunda nos acolheu muito bem, nos aceitou muito bem, e ele tá lá, e eu espero que ele fique nessa escola até o final do ensino médio mesmo. Então, eu não vou citar o nome da escola, ela é uma escola de Porto Alegre, uma escola privada, mas por motivos pessoais eu não quero citar o nome da escola. Quais eram então os meus pré-requisitos, né, com relação à escolha da escola? Primeiro, o Caio estava fazendo 6 anos e teoricamente ele teria que entrar para o primeiro ano do ensino fundamental. Porém, ele não tinha maturidade nessa época para cursar o primeiro ano, enfim, ele conhecia algumas letras, ele conhecia o alfabeto, mas ele não tinha compreensão e ele não tinha uma maturidade para cursar o primeiro ano, além de enfrentar essa transição de escola. Então a ideia era adaptar o Caio, fazendo com que ele repetisse o Jardim B, né? E com 7 anos, então, ele entrasse para o primeiro ano. E a primeira escola me negou, disse que não tinha condições de fazer dessa forma. E tudo bem. Eu sinceramente prefiro quando a pessoa é sincera e não fica enrolando. Ó, não tem, não dá pra ser assim. E tá tudo bem, não me interessa se foi em função do autismo, se foi em função de... Pra mim, pra minha forma de ver, pro meu entendimento, a negativa não interessa qual é o motivo. Eu sei que muitas pessoas se incomodam, eu sei que... Mas eu sou muito... Eu parto do princípio que um lugar onde eu não vou ser bem recebida, não sou bem quista, eu não tenho que estar. Eu não vou forçar a minha presença ou a presença do meu filho num lugar onde ele não é desejado. E existem muitos lugares, e aí depois eu vou... trago nesse meio tempo aí uma reflexão, que é aquela historinha da garrafa d'água, né? No supermercado a garrafa d'água vale R$1,50. Na loja de conveniências talvez ela esteja sendo vendida por R$5. No aeroporto ela é vendida por 20. Eu busco sempre o aeroporto, tanto para mim quanto para o meu filho. Então, lugares onde nós não somos benquistos, nós realmente não merecemos estar nesse lugar, nós não devemos estar, essas pessoas não merecem a nossa presença. Então, e eu não tô aqui julgando, é uma questão de possibilidades, de escolhas, ou quem sabe de preparo, né? E eu gosto muito da sinceridade, eu sou muito sincera, então eu prefiro que me diga, não dá, não temos condições, não queremos, do que fique me enrolando aí, eu perdendo tempo. A coisa que eu mais detesto no mundo é perder tempo.
eu sou muito objetiva em tudo na minha vida. Então, eu acho que as escolhas pro Caio também, depois de muito ponderadas, elas são muito objetivas, né? E a segunda escola que nós fomos é uma escola que eu já estudei quando criança. Então, assim, eu tenho uma familiaridade com essa escola, tenho boas recordações com essa escola. E nós fomos muito bem acolhidos mesmo, assim. A escola compreendeu a questão da falta de maturidade. Claro que eu me responsabilizei por essa opção de fazer ele repetir o ano, fazer novamente o Jardim B e entrar então para o primeiro ano com 7 anos. E isso foi muito importante, porque esse 1 ano de adaptação, ele se adaptou às regras da escola, aos colegas, a uma escola maior, um espaço maior, a horários diferentes do que ele vinha praticando antes. Ele teve que intensificar algumas questões, né? Então, assim, tem que ficar mais tempo sentado, tem que fazer os trabalhos, tem a rotina. Claro que na pré-escola também tinha, mas era diferente, né? A educação infantil, ela é diferente. E ali, como eles estão preparando já para o primeiro ano, já começa a ser apresentado para a criança aquelas regras da escola, né? Então foi muito importante. Claro, o tempo que ele ficou na pré-escola foi incrível, tanto que ele saiu da pré-escola conhecendo todas as letras. A equipe da escola que ele estava antes é excelente, as meninas são maravilhosas, a escola onde ele frequentava antes dessa transição é da família da primeira fono do Caio, e isso me trouxe um alívio, uma tranquilidade imensa, assim, me trouxe aquele respiro. Eu largava o Caio com total confiança lá e voltava para trabalhar muito bem, tranquila, descansada. Então foi maravilhoso esse período, mas como todo ciclo, né, ele precisa findar. E acho que nós findamos de uma forma muito legal, assim, e com muito sucesso e muito êxito nessa primeira jornada dele escolar. Então, passamos para a segunda fase aí, onde vieram novos desafios, onde o comportamental salientou muito e nós precisamos fazer outras intervenções. O Caio começou a fazer mais intensamente com a Rose, que é a psicóloga. A Rose é especialista em comportamental, então nos ajudou muito nessa questão. Eu tive que reduzir alguns horários do Caio de terapias por conta, né, assim, conversando com a família, com os médicos e até com a equipe multidisciplinar. Confesso que a equipe foi um tanto contra no início, porque a gente sempre acha que haverá uma perda, né? E eu compreendo essa preocupação. Mas a sobrecarga também pode ser muito prejudicial. O Caio estava numa fase que ele não queria mais sair aos finais de semana, ele não queria visitar a família nos finais de semana, ele queria ficar em casa, trancado, porque ele estava muito cansado e sempre muito cansado. O período da escola ele ficou reduzido, né? Mas o das terapias ainda estava muito intenso, então eu reduzi todas as terapias pela metade para dar um descanso para ele, e depois, conforme ele fosse se acostumando com essa nova rotina, a gente foi ajustando da melhor forma e deu muito certo. Ele respondeu muito bem. Então foi um período de muito cansaço para mim, porque foi tudo novo, uma adaptação tudo muito novo para ele também, porque foi interessante, ele sempre gostou desse ambiente escolar, ele continua gostando, ele se empolga para ir para a escola e fiz ele participar de todas as etapas de uniforme, de compra de uniforme, né?
da mochila nova e toda aqueles assuntos pertinentes ao início das aulas, né? E ele foi se empolgando e foi muito legal. Então, ele não teve problema de adaptação do ambiente, né? Ele gostou muito do novo ambiente, principalmente da biblioteca. Ele se apaixonou ele gosta muito de livros desde muito pequeno, então ele se apaixonou pela biblioteca, e a biblioteca passou a ser uma moeda de troca, né, com relação à questão comportamental. Mas nós passamos por inúmeros desafios, né? Nós contamos com a ajuda de uma atendente terapêutica que passou esse ano de 2024, de abril a dezembro com ele, de abril a fevereiro com ele, né? E foi muito importante esse período todo, porque ela conseguiu, de uma forma... Eu sempre oriento as pessoas que vão tratar direto com o Caio, assim, de que ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso, mas tu tem que ser um pouco pulso firme com ele, né? Tu tem que te impor como adulto. Por quê? Porque ele é muito inteligente. E se tu deixar, ele vai tomar conta, né? E eu sempre digo assim, olha, eu sei quem eu botei no mundo. O meu filho é extremamente inteligente, ele vai tentar de várias formas até que ele consiga o objetivo dele. E qual é o objetivo dele? Sempre ter o domínio ali da situação. E a Karine tem bem o perfil que eu buscava de profissional, porque ela realmente entendeu ali, ela começou a conhecer o Caio e começou a entender que realmente ele uma criança doce, querido, ele vem, ele te abraça, ele te beija, ele te conquista, mas na oportunidade que ele tem, ele se impõe contigo, assim, e tu tem que, opa, não é assim que funciona, né, quem manda que sou eu sou o adulto da relação e é assim que vai ser, tem que cumprir as regras. Então, foi um período, ele não foi simples assim como eu tô contando para vocês, ele foi um período que nós passamos por inúmeras questões, praticamente era diariamente, a gente conversava e tinha alguma coisa para ajustar. Eu digo que o tema de casa que eu faço, eu sempre procuro fazer o meu melhor, porque tudo que vem da escola ou da clínica, eu trabalho em casa. Então, tá com dificuldade de sentar, tá com dificuldade de olhar, de apontar, de mostrar, de falar disso, de aquilo. Então, isso tudo era trabalhado em casa. Aí começa aquela questão, não tá fixando o olhar no quadro negro, ano que vem vai precisar para poder copiar, leva no oftalmo, faz isso, faz aquilo. Então, assim, toda essa demanda foi muito pesada, tanto pro Caio quanto para mim, quanto para as pessoas que trabalham com o Caio. Mas, para encurtar um pouco a história, o trabalho foi muito bem feito, muito esforço. Regredimos em algumas coisas para depois seguir progredindo. Eu tenho algumas coisas em mente que eu não permito que sejam feitas, e as pessoas que trabalharam com o Caio, tanto a AT quanto a própria escola e os próprios terapeutas compreenderam isso. O exemplo é o abafador. Eu recebi inúmeras vezes indicação de abafador e eu não acho que isso seja necessário. Bem pelo contrário, o Caio tolera barulhos muito estridentes e fortes, de furadeira, de serra, de liquidificador, de batedeira, ele tolera muito bem. Mas, por exemplo, o meu despertador, que era uma música clássica muito baixa, que mal eu escutava, isso é uma coisa que ele não tolera de jeito nenhum. Então, não era uma questão do barulho em si, é uma sensibilidade em algum tom que a gente ainda não identifica por completo, né? Porque são sempre barulhos assim que nós não escutamos quase, nós não costumamos a perceber, mas ele
no primeiro toque ele já percebe e isso incomoda. Então não é uma questão de usar o abafador, né? Em função de um barulho muito alto, estridente, isso não incomoda ele dessa forma. E tem algumas outras questões também que eu tenho uma certa rigidez, eu não acho que seja o melhor caminho, então eu coloco isso, né? Comunicação, antes dele falar a comunicação por imagens, eu fui usar isso quando ele já estava dizendo as primeiras palavras. Antes disso eu não permiti, porque, volto a dizer, eu conheço quem eu botei no mundo, né? O Caio, se ele tiver uma facilidade ali, não vai ter persistência para seguir, e o objetivo era a fala, né? Então, nesse período todo, a gente foi buscando adaptar atividades e coisas, mas sempre fazendo aquela exigência para que ele fizesse as mesmas atividades dos colegas, né, do jeito dele, mas fizesse as mesmas atividades, e ele mostra potencial para isso. Ele passou a ficar um tempo maior sentado, e isso foi um trabalho incrível. A T também fez um outro trabalho que para mim foi assim essencial, que é a questão da turma ali, né, da integração dele com os colegas, né. Quando a Karine chegou para trabalhar com o Caio, a turma estava bem receosa, porque ele já tinha tido algumas crises ali, algumas questões, e isso deixou a turma um tanto quanto com o pé atrás, né, as crianças. E a Karine foi com um jeitinho, mostrando que o Caio era uma criança legal, que os amigos podiam se aproximar, que ele poderia se aproximar dos amigos, e esse trabalho foi incrível. Foi feito pela AT, né? E essa troca foi muito importante, tanto que ele segue com alguns colegas até hoje, e é muito bem quisto pela turminha. Então, assim, foi um ano... 2025 foi um ano bem desafiador para todos nós, mas terminou com um momento que para mim valeu desde o primeiro dia. A gente já tinha tentado na outra escola que o Caio participasse da formatura, ou pelo menos fizesse as fotos, né? E nós não tivemos êxito nessa empreitada. E no final de 2025, ao término do Jardim B, claro, com uma ajuda muito importante, um papel muito importante do meu irmão, o Guilherme é padrinho do Caio, os meus dois irmãos são padrinhos do Caio, o Alberto e o Guilherme. O Guilherme é neurocientista, né? E o Guilherme conseguiu, com muita paciência, com muito amor, com muito carinho, fazer o Caio assistir da porta, parte da formatura ali. Parte não, toda a formatura, né? Todo o início da formatura. E conseguiu levar o Caio para buscar o diploma dele. Voltando. Fez com que ele assistisse ali a formatura, mesmo que da porta, e mesmo que sem toga, e conseguiu levá-lo no colo para que ele buscasse o diploma dele. Isso para mim foi um momento que validou todo o esforço de todo esse período que a gente ficou, principalmente do ano de 2025. Foi a resposta que o Caio nos deu de que realmente ele tem muito potencial, e que do jeito dele, independente do que as outras pessoas vão pensar, do jeito dele, ele tem as conquistas dele, e foi um momento único para mim. Eu me senti assim extremamente grata, foi emocionante, e até hoje. Esse tipo de resposta do Caio é o que me dá forças para passar por outras dificuldades que virão e que vieram,
mas sempre na certeza que as coisas não vão sair exatamente como eu imagino, eu sei disso. Mas do jeito dele e dentro do potencial dele, ele vai conseguir e ele vai conquistar, ter as conquistas dele. Então, o ano de 2025 foi um ano de muito aprendizado para mim. Eu estudei mais, eu pesquisei mais, eu me dediquei mais e valeu muito a pena. Eu contei com pessoas muito importantes que me ajudaram muito nessa jornada. A escola, a AT, a clínica, todas as pessoas que trabalharam com o Caio, a família principalmente, foi muito importante nessa jornada de 2025. E então, foi por isso que eu fiquei tanto tempo sem postar. Eu precisava me dedicar, aprender mais, estudar mais e me dedicar mais ao Caio, né? Antes era uma dedicação mais manual, né? Eu ensinava a apontar, ensinava a fazer tal coisa, mostrava o vaso sanitário, mostrava outras. Então, a partir do momento que há comunicação verbal, eu precisava mudar essa forma de me comunicar com o Caio, e eu tive que aprender muito. E foi muito bom. E hoje a nossa comunicação é incrível. Eu já comentei num outro vídeo, mas hoje ele me traz coisas da escola, né? Então, por exemplo, ontem teve a gente chama de universo, né? Mas é esqueci o nome agora. Na escola. Planetário. O planetário na escola. E aí a gente conversou muito antes dele, porque tudo tem que ter um preparo, né? Então a gente conversou muito antes dele. Eu disse, hoje é o dia que tu vai entrar lá, tu vai olhar o universo. E ele dizia, universo, mamãe. Eu dizia, universo, vai entrar e vai olhar e vai não sei o que e tal. Então, tudo isso é muito bem trabalhado antecipadamente, né? Que nem todos os dias. Eu sou chata pra caramba, né? Eu acho que o Caio deve pensar assim, pelo amor de Deus, lá vem ela. E é real, mas esse é o meu papel de mãe, né? Quando a gente sai pra ir pra escola, eu sempre digo, ó, presta atenção. É sentar, copiar a rotina, tem que copiar a rotina, tem que fazer os trabalhos, tem que obedecer a Cris, tem que obedecer a professora. Então, assim, isso é diário. É diário. Tem que fazer o tema. Enfim, sabe? Não pode gritar, não pode correr na sala, tem que ficar no seu lugar, né? Então, assim, isso são repetições diárias. E claro que existem formas e formas, cada um vai adaptar conforme o seu filho vai entendendo, né? E até tu ajustar essa forma de entendimento, demora um pouco. E esse trabalho foi muito intenso em 2025. Né? E segue sendo até hoje, mas assim, o aprender a lidar com essa comunicação é muito interessante, assim, e é desafiador também. Né? Hoje a gente tem respostas muito engraçadas, que a gente acha até engraçado, porque ele traz coisas assim que pra mim é surreal, né? Eu demorei 5 anos pra ouvir mamãe, então qualquer coisa diferente que ele diga, pra mim é uma música, né? Então, esses dias terça-feira ele tava lá na Ju, e a Ju disse pra ele, Caio, mudamos de sede de novo e tal. Não, mudamos de sala, de sede, enfim. Aí disse que ele respirou assim fundo e disse, de novo. Então, assim, ele sai com umas coisas muito engraçadas, assim, né? Ele traz uns comentários muito engraçados. Então, essa nova comunicação tem sido muito encantadora, né? Então, essas fases, assim, agora eu tô curtindo muito mais essas respostas, né? Porque tá muito mais claro, assim, o meu entendimento também mudou.
Eu aprendi muita coisa, então tá sendo muito bom. 2026, apesar da gente ter tido algumas perdas ali, algumas questões que a gente ainda tá resolvendo, tá sendo um ano de muito crescimento pro Caio, e isso me deixa muito feliz, muito leve e me ajuda a enfrentar qualquer outro obstáculo que apareça, né? Então, sobre a escola eu espero sinceramente, porque a escola nos acolhe bem e nos entende, nos compreende bem. Eu tava chulhando que fosse a professora Juliana que ficasse com ele esse ano, porque a sala dela, o ano passado, era bem próximo da sala do Caio, do Jardim B, e eu ficava observando, assim, aquela turma calma, em silêncio, as crianças muito bem disciplinadas, assim, e ela muito querida, e mais com um pulso firme, bem do perfil que eu entendo que deve ser, né? E felizmente o Caio tá na turma dela, eu fiquei muito feliz. E eu acho que a gente, aos poucos, a gente vai conseguindo trabalhar algumas questões com o Caio. Eu entendo que ele tem as suas dificuldades, né? Entendo que em determinados momentos ele vai estar em determinadas matérias um passo atrás. Ele não é altas habilidades, então ele vai estar um passo atrás, mas isso para mim não é um grande problema. Isso a gente vai trabalhando, né? Então, um exemplo do que eu tô falando, eles estão utilizando a apostila 3, né, do terceiro trimestre, eles iniciaram já a terceira apostila. Eu tô trabalhando com o Caio na segunda apostila em casa. Então, assim, eu sei que ainda tem muitas coisas para que a gente possa evoluir, mas esse potencial e ver ele já sabendo muita coisa me traz muita alegria, assim, me traz respostas muito positivas de um trabalho bem feito. Não só meu, né? Quando eu falo um trabalho bem feito, eu falo do coletivo, da equipe multidisciplinar, da família, da escola, de todas as pessoas que têm contato com ele. Então, nesse momento eu me sinto muito feliz, muito grata. E esses dias eu ainda estava pensando, né, como Deus é bom, né? A gente sempre tem uma pessoa legal ou pessoas legais que acabam entrando na nossa vida e fazendo uma certa diferença, né? Então, eu me sinto muito grata, eu trabalho muito para isso e as pessoas que estão conosco são sempre para agregar, senão não estariam, ou as que não agregaram, elas deixaram de estar. Então, o intuito é um só, é o crescimento, o desenvolvimento da melhor forma, né? Fazendo o nosso melhor todos os dias. Então, 2025 foi um ano de muito aprendizado, não só de estratégias e de manejo, enfim, mas de reflexões, de coisas que aconteceram que me fizeram pensar, ok, mas então o que eu preciso aprender com isso? O que nós precisamos aprender com isso? De que forma isso pode ser transformado em algo positivo? E realmente, na grande maioria, a gente conseguiu transformar em algo positivo disso tudo. Nós finalizamos 2025 com êxito e iniciamos muito felizes 2026. Nós tiramos férias em janeiro de 2026, depois eu vou talvez falar sobre as nossas férias, mas também foi um momento de bastante descanso. Eu estava um tanto quanto apreensiva com esse primeiro ano, porque a adaptação não seria só para o Caio, né? Seria para mim também. E de que forma eu teria que me posicionar para poder ajudar. Não existe perfeição em nenhum lugar, nem na escola, nem na clínica, nem em casa, nem na família, em lugar nenhum é perfeito.
E a gente nem ao menos sabe o que é perfeição, no meu ponto de vista, né? Então, eu acredito que tudo está ao nosso favor, da forma que tem que ser. A gente vai modificando, vai ajustando, vai aprendendo e vai crescendo com tudo isso. Não só o Caio, mas todas as pessoas que convivem com ele também. Eu principalmente. Então, assim, se eu fizer uma retrospectiva da minha vida de 2018 para cá, que foi quando eu engravidei, eu acho que não restou quase nada daquela pessoa, daquela Daniela. E eu sou muito grata ao Caio por isso. Sou muito grata ao meu filho por essa transformação toda. Hoje, de fato, eu sou uma outra pessoa. Eu acredito que muito mais madura. Enfim, eu não vou falar muito de mim, mas assim, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi de lá pra cá, por todas as dificuldades que eu passei. Eu sou muito grata. Foram todas as dificuldades que eu passei, incluindo a perda do meu pai, que me trouxeram e me fizeram, me forjaram. Pode até ser clichê, mas isso é uma grande verdade. Quem eu sou hoje. E a mãe que eu sou pro Caio hoje. Então é isso, né? Ficou meio filosófico o final, mas na verdade era essa a questão adaptação, né? Vou falar ainda sobre 2025, sobre a questão da medicação. Nós acabamos tendo que introduzir medicação no tratamento do Caio. Ele toma risperidona hoje e eu não era muito a favor da medicação. Foi uma coisa também que eu tive que ter bastante compreensão. O médico principalmente teve que ter muita paciência comigo e me explicar muito bem muitas coisas sobre a risperidona e sobre as medicações, né? O Caio chegou a tomar 1 mês de Ritalina, mas ele não se deu bem com a Ritalina e não deu certo, o médico acabou tirando. Hoje ele toma só a risperidona e tem sido de muito aprendizado para mim também, porque eu vi a diferença, né, da questão comportamental, assim, e até de questões que estavam começando a gerar sofrimento para ele. Então, com o decorrer dessas situações que nós fomos vivenciando em 2025, eu compreendi a necessidade, né, e consegui até visualizar essa necessidade da introdução da medicação. Não fiquei com pesar, né, porque tudo que é pro bem do Caio e tem um argumento forte para que eu aceite e que eu compreenda, eu acabo cedendo, né? Então, a medicação não foi diferente. Eu consegui visualizar, né, que já estava entrando ali num certo sofrimento com a questão comportamental. E deu para ver uma boa diferença, depois que ele começou a tomar. E tem feito muito bem, né? A risperidona tem feito muito bem para ele, tem dado certo. E enquanto estiver dando certo, a gente vai utilizando de forma bem regrada. E vamos avaliando aí essas questões de medicação. Eu não sou muito a favor de medicação. Eu digo sempre que eu economizei esse cérebro durante 6 anos e meio, né? Então, 6 anos e meio ele estava cru, só com terapia. A partir dos 6 anos e meio, a gente teve que introduzir aí a medicação. Então, ele, na minha humilde opinião, ele já estava mais forte e maduro para receber esse tipo de medicação. Foi muito importante, é ainda muito importante, ele segue tomando. E foi um período em que eu tive que deixar os meus medos de lado, né, com relação à medicação,
e pensar, e refletir, e ponderar, e entender, e questionar muito. Questionei muito a questão da medicação, questionei os para-efeitos, questionei muitas coisas. E conversando com um psiquiatra, eu consegui chegar, né, num denominador. E foi muito interessante, assim. O Dr. Rodrigo teve uma paciência também enorme comigo, para que eu pudesse compreender, né, e de fato abrir essa possibilidade da medicação. Foi um período bem importante, assim. Então 2025 foi um ano de muitas transições, de muitas coisas novas, de muitos desafios psicológicos, emocionais e tudo mais, em função dessas mudanças todas. Cada período é desafiador, né? Isso é natural, mas a gente vai superando e vai ponderando e vai escutando os conselhos e vai adequando para a nossa vida, para o que serve, o que não serve, o que pode, o que não pode. E assim a gente conseguiu finalizar bem esse ano de 2025 e iniciar bem esse ano de 2026. Claro que em 2026 outros desafios, né, como eu já falei, vieram. Mas nada que a gente não consiga superar. E eu acredito que em breve a gente vai acabar vencendo todos eles. Então era isso. Era esse vídeo que eu queria trazer. Talvez eu faça um outro vídeo também falando um pouco mais sobre a questão da medicação. Não sei. Vamos deixar rolar. Tem coisas que a gente vai deixando rolar e vendo o que é mais necessário falar. Certo? Um grande beijo. Até o próximo. E não sei se eu vou conseguir deixar meu contato ali na descrição do vídeo, mas acho que vou conseguir deixar meu e-mail talvez. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado.